Fala, meu povo da Opinião Esportiva, vídeo extra aqui no canal. Se você segue a gente no TikTok e no Instagram, você já viu, né, o post sobre o caso do Bruno Henrique. O Bruno Henrique essa semana foi inocentado, entre aspas, né, foi julgado parcialmente culpado e foi condenado a pagar apenas uma multa de 100 mil reais. Muito se vê na internet torcedores de futebol reclamando, dizendo que isso não é justo e tudo mais. Para quem não me conhece, quem não acompanha o Opinião Esportiva, né? Eu me chamo João Vitor Sartor, tenho esse projeto aqui há 6 anos, né? Então tem vários vídeos e tudo mais, mas isso aqui é um hobby, né? Profissionalmente, a minha formação não é de jornalismo, é em direito. Eu sou um advogado inscrito regularmente na OAB de Santa Catarina. Então eu vou falar na parte jurídica do julgamento aqui, sem perder a informalidade do Opinião Esportiva, do projeto Opinião Esportiva, que é trazer para vocês esporte de uma forma mais informal, contar histórias e tudo mais. Então, não é verdade absoluta, o que eu vou dizer aqui, eu não vou estar cagando regra na linguagem popular, até porque, do meu ponto de vista, direito é a rainha das humanas e humanas não é concreto, né? É você debater ideias, a lei é mutável, o entendimento da lei no Brasil também muda, como nos Estados Unidos, como na Europa, né? O entendimento, a lei escrita está escrita, mas o entendimento dessa lei pode mudar e a gente vai falar sobre isso aqui também. O que a gente tem de concreto? O que ficou comprovado? O Bruno Henrique tomou um cartão amarelo propositalmente e informou o seu irmão que tomaria propositalmente este cartão. Este é o fato. A gente teve no Brasil, há uns anos atrás, o caso Aleph Manga, que ficou mais famoso, era o jogador mais conhecido, mas também teve o Baunerman, do Santos, que foram suspensos em algumas partidas, meses, até um ano. Acho que chegou a ter punição de um ano. E até teve banimento do esporte. Eu não lembro quem era o jogador exato. Não era desses muito famosos. Mas teve essas punições. A gente teve o caso Paquetá lá na Inglaterra, que também foi inocentado. Mas a gente vai aplicar pela lei brasileira. Né? O que aconteceu? As diferenças. Né? O Aleph Manga e o Bonner, eles foram condenados pelo STJD pelo artigo 243, né, que eu vou ler aqui para você, está aberto aqui na tela do lado. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Parágrafo 1º. Se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem, a pena será de suspensão de 360 a 720 dias. 360, 1 ano, 720 dias, 2 anos. Né? E eliminação no caso de incidência. Deixe de ser atleta é o banimento do esporte, caso for mais de uma vez. Multa de 100 reais a 100 mil. É isso. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Ou seja, você tomar um cartão amarelo vai prejudicar a sua equipe. Ou tomar um cartão vermelho mediante pagamento. Artigo 243-A. Atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova o equivalente. Pena de multa de 100 reais a 100 mil, suspensão de 6 a 12 partidas, provas ou equivalentes, se praticados por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico, membro de comissão técnica, ou pelo prazo de 180 a 360 dias, se praticado por qualquer outra pessoa natural submetida a este caso, no caso de resistência, a pena será de eliminação. Esse é o artigo que se entende na primeira instância que o Bruno Henrique cometeu. Atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida. Porém, vamos lembrar que esse artigo se chama 243-A, ou seja, ele está ligado ao 243, que é atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. E aí, esse é o entendimento na segunda instância do julgamento do Bruno Henrique, nesse segundo julgamento dessa semana, de tirar o artigo 243.
Porque esses jogadores receberam dinheiro de apostadores para fraudar as casas de aposta. O Bruno Henrique, não. É uma prática comum no futebol os times mandarem seus jogadores tomar um cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo, antes de uma partida de menor relevância no campeonato, para gastar os cartões que ele já tem, essa suspensão que ele já tem. E foi isso que aconteceu. O Flamengo mandou o Bruno Henrique tomar este cartão amarelo para ele não jogar a partida seguinte, que era uma partida que ele poderia ser poupado, para ele não ficar fora de um jogo importante, de um clássico ou de um confronto direto pelo título. Essa ordem partiu do Flamengo. Se essa ordem partiu do Flamengo, ela não pode ser enquadrada no 2-4-3, que é o atleta atuar deliberadamente de modo que prejudique a sua equipe. Porque ele está tomando o cartão por ordem da própria equipe. Logo, o 2-4-3, que é o artigo que prevê suspensão de jogos, não pode ser aplicado. Foi isso que aconteceu. Essa foi a tese do Bruno Henrique desde o início, de que o Flamengo mandou, e o Flamengo, nas vezes em que foi ouvido no processo, confirmou esta versão. Então, não há o que se punir o Bruno Henrique em jogos, pois a punição de jogos não está no fato de você manipular a casa de apostas. Está em você prejudicar o seu time em decorrência disso. E é isso que precisa ficar bem claro aqui. Esse é o entendimento atual do STJD, é o que está escrito a lei do STJD e tudo mais. Vale lembrar que o STJD não está lá para proteger a casa de apostas, está lá para proteger os atletas e os clubes de qualquer esporte. Tanto que há um outro julgamento correndo na esfera estadual, ou na esfera civil, normal, porque você que é de fora, a gente tem os tribunais estaduais, federais, eleitorais, militares e os... tá faltando qual? Os trabalhistas. São esses 5 tribunais que nós temos. Então, provavelmente, quando um parente seu fala, eu vou ali no fórum resolver um negocinho, se não for nada ligado ao trabalho, geralmente está ligado à estadual, né? Os famosos TJs. Então, você tem o TJ, por exemplo, no meu estado, o TJSC, no caso do Flamengo, que está no Rio de Janeiro, o TJRJ, e por aí vai. Tá? Pode ser também o Tribunal Trabalhista se for ligado a alguma causa. São tribunais diferentes, são fóruns diferentes. Então, o seu primo que está devendo o banco, ou o seu primo que foi vítima de um furto, é na justiça estadual. O seu primo que foi demitido injustamente pelo patrão, é a justiça trabalhista, são fóruns diferentes e tudo mais, e por aí vai. Então, o STJD, ele é a parte, ele não está dentro dessas 5 esferas. Ele é um tribunal arbitral, digamos assim. Como você deve ter visto muito no CAS, Tribunal Arbitral do Esporte, né, nos casos de doping, geralmente é usado esse termo. Porque a FIFA diz que tem que ser resolvido ali. O STJD não é só futebol, tá? Basquete, vôlei, futsal, passam tudo pelo STJD também. Então, o caso da casa de apostas não entra aqui. Ele entra no processo que o Bruno Henrique está respondendo lá na Justiça Comum do Rio de Janeiro, na Justiça Civil. Esse é para proteger a casa de apostas. São 2 julgamentos diferentes. Beleza? Deu para entender? Ok, então o que o Bruno Henrique foi punido? Por que ele vai ter que pagar essa multa de 100 mil reais? Ele foi punido pelo artigo 191. Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição. O que é esse regulamento geral de competição e tudo mais? No Campeonato Brasileiro, quando você toma 3 cartões amarelos por infrações dentro do campo, você toma uma partida de suspensão. Isso é feito como uma forma de punição por você cometer um ato fora do regulamento, uma falta e tudo mais, que não é permitido no jogo. E quando você propositalmente toma um cartão amarelo para ser suspenso da partida, você está fraudando este regulamento. Por isso que você nunca vai ver outro time falar, um treinador, numa entrevista coletiva, o que você achou do fulano de tal ter tomado um cartão amarelo por reclamação? E o fulano, fui eu que mandei porque é para ele ficar fora da próxima partida. Foi proposital, isso foi estratégia, isso foi pensado.
Todos nós sabemos, é um conhecimento popular de que isso acontece no meio do futebol. Mas não há provas, não há registros dessas informações e ninguém vai produzir prova contra si mesmo. O Flamengo foi obrigado a admitir numa contenção de danos. Você admite que o seu jogador vai tomar esse cartão, que você deu a ordem para ele, por um motivo de que é melhor tomar a multa do que você perder ele durante 12 partidas, que era o que ia acontecer. Mas por que nunca se cogitou ser mais do que 12 partidas? O outro artigo lá. Porque o outro artigo, aí a gente vai na mesma multa de 100 a 100 mil reais, então ele tomou a posição máxima possível dentro do regulamento que ele se encaixou. O artigo 243, ele fala que você vai ser punido a 1 ano se essa fraude, essa atuação, será mediante pagamento ou promessa de vantagem. Em todo o processo e as investigações, só tem uma única mensagem do Bruno Henrique pro irmão dele, afirmando: vou tomar um cartão amarelo no jogo tal. É isso que ele avisa. Ele não avisa, não é falado nada de aposte nesse jogo. Todas as mensagens relacionadas a apostas esportivas partem do irmão para os outros. Isso é um outro ponto importante. E essa é a principal defesa do Bruno Henrique, também lá no processo civil, que ainda não saiu a sentença. Não saiu todas as provas que se tem acesso lá. Diferente do STJD que terminou, né, o processo. A gente teve acesso às informações que tinha. Então a gente lá pode ter mais coisas. Mas aí não volta para o STJD, porque o STJD, dentro das informações que tinha, já foi. Pode voltar se aparecer provas novas que não tinha acesso e tudo mais no juridiquês, bem assim, né? Por assim dizer. Então o que a gente tem de informação é: o Bruno Henrique avisou a família, sabe-se lá por quê, não sabemos. Pessoalmente, pode haver conversas que não se tem provas. Cai no campo. Tudo cai no campo do achismos. E o direito ele não pode se basear no achismos. Ele não pode se basear num clamor popular de punir tal pessoa. Tudo isso não acontece. Isso vai acontecer em crimes do tribunal do júri, né? Que aí o tribunal do júri decide, aí o clamor popular ganha quase sempre. Se o povo quer condenar, condena. Se o povo quer inocentar, inocenta. Mas são exceções previstas já no ordenamento jurídico. Então, você dizer que o Brasil é uma piada, o Bruno Henrique não ter sido punido, você pode achar, tá? Você pode achar porque a lei no Brasil é um país, a lei, como eu falo de novo, humanas, está aberta ao debate. A gente tem a função do Congresso, a função dos nossos deputados, dos nossos vereadores e senadores é modificar a lei. Criar leis novas ou modificar leis antigas, com exceção das leis que foram classificadas como pétreas lá na Constituição Federal, que essas não podem mudar. Mas estamos falando do STJD, que são leis mutáveis, então pode haver o diálogo. Pode haver a discussão de mudar as leis do STJD em casos futuros. Hoje, em 2025, a lei é essa, ela foi cumprida corretamente. Você pode gostar ou não gostar da lei. Mas o que não pode, de novo, sem cagar regra, opinião minha, o que eu acho que não pode, vamos deixar assim bem claro, e eu vejo gente fazendo, tem gente postando nas redes sociais, os juízes, que tem um juiz que é flamenguista, assumido. E aí estão dizendo que esse cara votou por causa disso. Gente, você está atacando, neste momento, o caráter de um profissional. E assim, é chato, tá? Porque como profissional, a gente quer fazer sempre o nosso melhor. E aqui, só para vocês terem uma noção, as bandeirinhas aqui, por isso tem bastante bandeira no canal, você pode ver que eu gosto. Eu, por exemplo, eu sou flamenguista. E esse disclaimer no final, ele é para isso.
para dizer para vocês que a gente tem time. É óbvio que a gente tem time. Eu tento ao máximo aqui no Opinião Esportiva ser imparcial. E até por isso você vê poucos vídeos de pós-jogos. Porque eu tenho muito pouco tempo para ver futebol e eu vou priorizar o Flamengo para ver o jogo ao vivo. Mas o Opinião Esportiva não é um canal sobre o Flamengo. A gente tem o Arthur, do Zona do Agrão, que grava vídeo aqui, que é botafoguense. A gente tem o Thiago, que participa do Trincalist, que é Curitiba. A gente tem outros torcedores de outros times. Todo mundo tem time. É do futebol. Todo mundo que trabalha com o esporte tem um time do coração, gente. E a gente tenta. E eu, com outras pessoas também que eu converso, claro, há exceções. Há os netos da vida, que é corintiano e vai ser parcial, mas é a proposta dele. Mas você dizer que um cara que está lá julgando, um juiz esportivo, tomou uma decisão apenas porque ele é flamenguista, e até por isso eu fiz questão de, antes de tudo isso, ler para vocês os artigos, de ser pontuar os artigos, o código, caso você não tenha entendido, é o código do STJD, né? Então, os artigos que eu citei aqui é o 243, 243A, 191. Eu estou falando isso porque eu quero que você pesquise isso. Porque eu quero que você faça um exercício de não acreditar cegamente no que é falado na internet. Então, não acredite no que eu estou falando aqui para vocês. Pesquise. E aí você vai confirmar que o que eu estou falando é verdade. Ou pelo menos há uma lógica dentro da parte que é a opinião. Esse caso do Bruno Henrique é um caso midiático, é um caso que envolve a paixão de torcidas. Estamos falando de um clube que está brigando por títulos e que vê o seu principal astro envolvido num escândalo de apostas e ao final desse caso ele é inocentado. Então, eu entendo a parte da torcida que fica revoltada, porque as informações que se tem na mídia, a publicidade que se deu a esse caso, ocultou muita informação. Informação essas que é o próprio artigo previsto na Justiça Desportiva. Claro, o Henrique, de novo, ele pode ser punido por fraude à casa de apostas. Mas o julgamento, a fraude civil, a fraude na casa de apostas, não vai tirar ele de jogos. Ao menos que ele seja condenado à prisão. Mas eu não sou advogado criminalista, então eu não tenho esse conhecimento técnico para saber se o que ele fez é plausível de prisão ou não. Eu sou da esfera civil, né? Civil, ele pode ser condenado a pagar multas, como foi na justiça desportiva, só pelo fato de comunicar, de auxiliar e tudo mais. A gente vai ver e esperar a sentença lá no civil. Esse vídeo ficou longo porque é um caso delicado, é um caso sério. Houve pesquisa, houve elaboração de roteiro, que eu queria saber, eu queria pensar como abordar isso para vocês. Vou até tirar o boné aqui para que há aquela teoria de que você falar de boné você perde a credibilidade, né? Então, vamos aqui. Esse vídeo ele vai, eu não posso dizer que ele é sem edições totais, porque você viu a abertura do canal lá no final e você vai ver o tio sub de você se inscrever no final. Então, há uma pequena edição para adicionar abertura e encerramento. Mas tirando tudo isso, todo corte que você vai ver, tipo esse aqui agora, não foi fruto de edição, foi só eu pausei a câmera, tá? Isso teve ao longo do vídeo, seja para tossir, seja para ler aqui a informação que desligou na minha frente, qualquer coisa. Não houve edição, o vídeo tá cru para vocês aqui sendo falado. Então é isso, espero que tenham gostado. Mande esse vídeo para aquele seu amigo que tá na internet dizendo porque o Flamengo é comprado, porque o Flamengo compra tudo, o Flamengo nunca vai ser punido. Então por isso que eu tentei trazer para vocês as provas que tem no processo, os artigos que foram usados e por que jogador que foi punido com jogos e por que o Bruno Henrique não foi. Por que teve jogador que foi punido por um ano, por que não foi. Então é isso, novamente, leia os artigos do STJD, 243, 243A, né? Talvez você não entenda o que eles dizem, o que é normal,
eu, se for ler qualquer coisa que seja simples de outra profissão, eu não vou entender. Então, por exemplo, cara, pensar alguma coisa aqui bem diferentosa. Vou pegar, por exemplo, o pai é desenvolvedor de sistemas, TI. E para ele é muito normal falar de programação, falar de Java, falar de Python, acho que é. As coisas eu não conheço. E para mim é muito complicado, e algo para ele é muito simples. Então é a mesma coisa para mim. Para mim, interpretar uma lei é simples porque eu estudei 5 anos para isso, né? Então, eu entendo que por isso que até eu fiz o vídeo falando e tentando explicar aqui para vocês, porque o que parece ser simples para mim pode não ser para vocês, e por aí vai, né? Então é isso. Curta, se inscreva, compartilha. Esse conteúdo, por exemplo, já estava no Instagram e no TikTok. Então, se você viu ali mais ou menos um pouco, teve a noção, siga a gente nas redes sociais. A gente está com um projeto bem interessante no Opinião Esportiva, então se você for lá no Instagram, você vai ver que a gente está planejando coisas bem interessantes, a gente vai explicar isso com calma e tudo mais. Isso serve pro Instagram que a gente está fazendo, mas vai afetar também o TikTok, vai afetar o YouTube, não tanto, né? Tudo mais a gente vai explicando com calma como vai fluindo as coisas e tudo isso. A gente fez testes, a gente gravou uma semana de vídeo todo dia para ver se era viável. Percebemos que não é viável gravar vídeo todo dia aqui para Opinião Esportiva, por conta de tempo, né? Como eu falei para vocês agora, eu sou advogado, então eu tenho todo dia correria de lidar com processos e tudo mais. Às vezes, quando eu chego em casa, eu tenho que estudar para uma audiência, estudar para uma reunião. Não dá tempo de eu estudar para gravar vídeo. Eu gosto de gravar vídeo para vocês, principalmente porque é um canal opinativo. Eu gosto de ter as informações da opinião, ou até nos vídeos de listas ou de curiosidades, eu ia atrás desses dados para trazer para vocês. Então, por isso que eu tenho que trazer pelo menos 2 vídeos por semana. O resumo semanal dá para gravar e tá dando para gravar. Eu separei justamente pela falta de tempo de anexar tudo isso, as informações de uma vez só. Então, é isso. Vou aproveitar esse vídeo aqui também para fazer um disclaimer. Vocês conheceram um pouco sobre mim. Se você é novo no canal, veio pela polêmica do Bruno Henrique, seja muito bem-vindo. Se inscreva, aqui tem vídeo, a gente fala de futebol, Fórmula 1, basquete, futebol americano, beisebol, a gente fala de um monte de esporte aqui. E é isso. Fica agora com o Tio Sam, pedindo para você se inscrever, que é o mascote do canal, né? Inclusive, no Instagram e no TikTok eu mudei, nesse post eu botei a deusa da justiça, mas aqui o vídeo é o Tio Sam, porque a gente fala de esportes americanos, né? Uma vez uma pessoa me perguntou no TikTok por que é o Tio Sam, que era um vídeo sobre esporte brasileiro, né? Ele, porque eu tenho Tio Sam de mascote. Eu falei, não, porque é fixo e tudo mais. Porque o canal começa falando de esporte americano, né? Então é isso. Vejo vocês na próxima e falou!